Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre um ótimo livro de suspense que é O Quarto Dia, escrito pela Sarah Lotz. Esse livro aqui ele vai contar a história de pessoas que estão dentro de um cruzeiro de Réveillon. Então ele se passa nos últimos momentos de 2006, virando para 2017, e uns 5, 6 dias após o Réveillon de 2017, esse navio ele é encontrado no Mar do Caribe, sem nenhuma das quase 3.000 pessoas que haviam dentro do navio, incluindo os turistas e a tripulação. A guarda costeira eles encontram apenas 2 corpos dentro do navio, e eles encontram traços de um norovírus, que é um vírus que causa sintomas parecidos com uma virose. Então, quando você lê a sinopse aqui da parte de trás do livro, você tem a impressão de que o livro vai tratar sobre a investigação do que aconteceu com essas pessoas, só que na verdade o livro ele conta os dias que antecederam o navio ter sido encontrado ali no Mar do Caribe totalmente vazio. O navio de cruzeiro aqui do livro, ele se chama o Belo Sonhador e ele pertence a uma empresa que não tem uma boa fama, não tem uma boa reputação. Vários navios dessa empresa já se envolveram em incidentes onde tiveram falha mecânica e vários episódios aí que fizeram com que as pessoas já saibam que essa empresa não é muito confiável. E a história do livro começa com essas pessoas dentro desse navio para celebrar aí o Réveillon virando para o ano de 2017. E eles têm os primeiros dias de viagem relativamente tranquilos, até que momentos antes da virada do ano o navio para. E aí nós vamos começar a conhecer cada um dos personagens principais. Cada capítulo aqui ele é feito pelo ponto de vista de um dos 6 personagens principais, e a autora ela vai meio que construir um arquétipo para cada um desses personagens. Ela vai descrever cada um deles e cada capítulo tem um nome referente a um desses personagens. Então o livro começa com o capítulo da assistente da bruxa, que na verdade é a Mad, que trabalha para Celine, que é uma médium que veio para esse cruzeiro para se reunir com os seus fãs para fazer leituras aí do além de pessoas que já morreram. A Celine é aquele tipo de médium que a gente vê pela TV, só que a Mad, como trabalha para ela, ela conhece todo o esquema que a Celine faz. Na verdade, elas fazem um tipo de leitura a frio. A Mad ela é responsável por pesquisar a vida das pessoas que vão se consultar com a Celine, para a Celine já ter uma base ali no que trabalhar. Então ela começa a jogar fatos assim aleatórios, esperando que a pessoa pegue alguma coisa para ela desenvolver a leitura e aí satisfazer a pessoa que está em busca de alguma mensagem do além, de algum ente querido que se foi, que já partiu. Outro personagem que a gente encontra aqui é o Condenado, que na verdade é o Gary. O Gary é um maníaco estuprador. Ele tem o costume de dopar meninas em festas, em bares e abusar sexualmente delas. Ele é casado e ele está com a mulher dele dentro desse cruzeiro. Só que aqui no cruzeiro o Gary ataca uma das meninas que participa ali com um grupo de solteiros, só que ele acaba assassinando ela. E ele tenta de toda maneira encobrir ali os rastros, as digitais dele, então ele começa a entrar nessa paranoia que ele é um assassino e ele está dentro do navio e que logo alguém vai pegar ele. Nós temos também aqui a criada do diabo, que na verdade é a Altia, que ela é uma camareira que trabalha na área VIP do navio de cruzeiro. Então ela é uma pessoa que está por dentro de tudo do que acontece no navio, seja informações oficiais ou das fofocas ali dos bastidores, e ela trabalha sempre com muito autocontrole, porque ela, como ela lida com as pessoas mais ricas ali do cruzeiro, ela passa por muita humilhação. Só que ela sempre trata as pessoas com muita educação, com muito carinho, muito cuidado, porque ela está em busca ali de boas avaliações para conseguir uma promoção. Nós também temos aqui as irmãs suicidas, que são a Helen e a Elise, que elas são senhoras já de uma certa idade e que após os maridos de cada uma delas terem falecido, elas acabam se encontrando num grupo online de ajuda para pessoas com luto, e elas acabam se conhecendo e se tornando muito amigas. E o plano delas é vir justamente para esse cruzeiro e cometer suicídio. Elas querem encerrar a vida delas e elas traçam esse plano das duas conseguirem fazer isso juntas. Nós temos aqui também o Jesse, que é chamado de o Anjo da Misericórdia. Ele é na verdade um médico que teve um vício em remédios controlados, então ele vem trabalhar nesse navio já com um passado assim meio tenebroso, e ele tenta a todo custo manter tudo isso em segredo, que ninguém descubra ali na tripulação do navio.
E por último nós temos o Dev, que é chamado aqui no livro de O Guardião dos Segredos, que ele na verdade é parte da equipe de segurança do navio, só que ele é gay e ele tem um caso com um outro tripulante da equipe, só que ele tenta manter isso em segredo porque ele tem meio preconceito e como ele tem origem indiana, ele sabe que isso vai afetar muito a família dele no país onde ele mora. Bom, então o enredo do livro vai se desenvolver aí ao redor desses 6 personagens principais, que vão servir ali de ponto central para outros personagens que estão dentro do navio testemunharem todos os acontecimentos bizarros que vão suceder aí dentro desse cruzeiro. A Celine, que é uma médium picareta, né, como a Mad conhece, ela começa a ter uns sujos e ela começa a receber uns guias e ela começa a revelar segredos que realmente são verdadeiros. E a Mad começa a ficar muito impressionada com isso, porque ela sabe que a Celine é uma trambiqueira e a partir do momento que ela começa a revelar todas essas coisas que são verdades, ela começa a ficar muito impressionada e temerosa aí do que vai acontecer. Apesar de ter vários momentos aqui sobrenaturais e bem estranhos, o livro ele foca o terror e o suspense dele no confinamento dessas pessoas dentro do navio. A partir do momento que os motores do navio param de funcionar, vários outros serviços começam a deixar de funcionar também. Então os tripulantes eles correm contra o tempo, eles trabalham ali o dia inteiro para tentar manter o mínimo de conforto dessas pessoas, porque eles sabem que isso vai se tornar mais um escândalo para o nome da empresa. A equipe de segurança tenta a todo custo manter abafado o caso da menina que o Gary assassinou. Eles estão investigando, mas eles se recusam a oficialmente dizer que foi um assassinato. Então, todas as pessoas desse navio começam a entrar em pânico. A comida começa a faltar, os ar-condicionados não funcionam, todos os serviços vão parando e um clima de pânico e de caos começa a tomar conta desse navio. Todos os personagens principais eles possuem um passado aí bem problemático, traumático, que eles vão ter que lidar agora. Todo esse clima de caos faz com que cada um desses personagens comece a relembrar e avaliar tudo o que aconteceu na vida deles. Enquanto isso, todos os outros tripulantes do navio começam a fazer acampamentos do lado de fora dos quartos, porque está muito calor dentro das cabines. Para você ter ideia, até o serviço de comida é interrompido, não tem como cozinhar nada, então eles começam a se alimentar de tudo que pode ser comido cru, ou que já esteja pronto, ou que esteja refrigerado, e aos poucos eles vão ter que se desfazer disso, porque senão vai estragar. Inclusive, até as descargas das cabines não funcionam mais, então são entregues sacos para os tripulantes, para eles, caso necessitem fazer as necessidades, eles possam fazer dentro desse saco e jogar no mar. Então você imagina, nossa, que coisa bizarra. Uma coisa muito interessante desse livro é que ele consegue assustar você da mesma maneira que alguns filmes conseguem. Sabe quando você está assistindo aquele filme e do nada, de repente, você leva aquele susto? Esse livro consegue fazer a mesma coisa. Tem algumas cenas aqui que elas vão sendo trabalhadas e você fica naquele suspense e do nada acontece alguma coisa que vai te assustar, assim, dá aquele gelo na alma. Então isso é bem interessante, porque geralmente livro de terror e suspense, ele trabalha ali num medo que é contínuo, que vai sendo trabalhado aos poucos. Isso aqui tem uns sustos que acontecem bem de repente. Algumas partes desse livro é contada pelo ponto de vista de um jornalista que está dentro do cruzeiro e a missão dele ali é desmascarar a Celine, provar que ela é uma fraude. Então ele escreve um blog e ele vai escrevendo várias entradas desse blog no celular dele. Ele não consegue postar isso porque o navio está incomunicável. Eles não conseguem sinal de telefone, nem de rádio, nem de internet. Eles estão realmente isolados ali no mar. A Celine, que agora tem aí novos poderes de mediunidade, ela começa meio que recrutar as pessoas do navio no anfiteatro e vai se tornando ali meio que um culto, onde ela vai conversando com as pessoas e mantendo elas calmas, e ela fala que alguma coisa grandiosa vai acontecer e que todos precisam estar preparados. Isso contribui bastante para o clima ali de terror do livro, de suspense. E aí chega um determinado ponto do livro que as pessoas perdem as estribeiras. Elas sabem que elas estão ali incomunicáveis, que as chances de resgate são cada vez menores, e aí elas começam a perder todo o comportamento socialmente aceitável. Elas começam a beber e destruir tudo e viver como se ali fosse terra de ninguém.
Se você já leu Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e Sob a Redoma, do Stephen King, você tem ideia do que pode acontecer aqui dentro desse navio, uma vez que as pessoas estejam em estado de isolamento. E com isso as relações aqui vão se deteriorando até o final do livro, que tem um desfecho que algumas pessoas vão gostar, outras nem tanto. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta do enredo padrãozinho, bem fechado, que não deixa nenhuma ponta solta, provavelmente você não vai gostar muito desse livro. Esse livro aqui ele trabalha muito com a interpretação do leitor. Ele propõe que cada um construa aí a sua interpretação do final. Eu gostei bastante desse livro da Sarah Lotz. Inclusive, esse é o segundo livro que eu leio dela. Eu já havia lido o livro Os Três, que também é muito bom. E é bacana porque o selo da editora Arqueiro, ela tá mantendo uma identidade visual bem bacana pro livro. Você vê aqui, né, que o livro ele é todo em azul, o corte dele é azul, e o anterior, Os Três, ele mantém o mesmo padrão. Ele tem aqui o corte em preto, então fica bem bacana, bem bonito na estante na hora de guardar. Esse livro, inclusive, aqui vem com uma citação do Stephen King dizendo: um livro excelente, esse cruzeiro veio direto do inferno. E sempre que eu vejo esse tipo de citação do Stephen King em algum outro livro, eu fico meio apreensivo, porque ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser muito ruim, porque eu acho o gosto do Stephen King meio questionável. Bom, eu recomendo esse livro aqui para quem é amante de suspense. Para quem não gosta muito, esse aqui é um bom jeito de começar, porque ele não é um livro muito pesado, ele vai trabalhar bastante ali com o terror e o suspense psicológico. Então, para quem tem interesse de começar a ler esse tipo de gênero, esse aqui é uma boa opção. Bom, então se você já leu esse livro, comenta aí no vídeo, diz o que você achou, e se você ficou interessado em ler esse livro. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, e até a próxima leitura.